Capítulo 6. Prática com a informação de pilotagem. Durante o trabalho com a informação pilotante, há etapas em que a correlação das funções de pilotagem, ou seja, a correlação de sua estrutura de pilotagem com os processos físicos reais que estão passando, é determinada pela posição primária diretiva. Fase 1. Se estabelece desta maneira: durante a pilotagem, é necessário não experimentar sensações dolorosas. Você deve querer a normalização da situação, inclusive se, com a presença de diversos tumores, existem fortes efeitos tóxicos relacionados com a dissolução do tumor e sua eliminação por meio de algumas das estruturas de tecidos celulares. Porém, é necessário utilizar este mesmo sistema de pilotagem para evitar tais efeitos, para não ter essas reações tóxicas. Ao pilotar os eventos, é necessário ter a norma das próprias posições a respeito dos eventos. Modelo de eliminação extramuscular das informações. Este é um modelo prático. A excreção da estrutura informativa do tumor em dissolução vai para o tecido extramuscular. Devemos imaginar que estamos empurrando o tecido tumoral entre os músculos e expulsá-lo para um espaço onde a pele está ausente, no nível informativo. Logicamente, a pele deve estar fora do caminho. Nesse espaço, coloca-se a informação precisa dessa transformação, onde o tumor se transforma em nenhum tumor. Não se preocupe se a pele realmente existe. O que serve é o ponto de vista do organismo totalmente diferente. Alguns fenômenos dolorosos que passam através do sistema nervoso periférico, fora do cérebro, estão determinados pela dependência da estrutura celular dos neurosinais. Previamente, quando o processo estaria sendo organizado, foram determinadas algumas formas matrizes, ou seja, a informação sobre a regeneração das células transformadas. Essas têm um aspecto da estrutura não celular, onde se reproduzem as células transformadas, tipicamente as células cancerosas. O entorno da sua reprodução, em uma das suas manifestações, tem a aparência de uma estrutura intacta de tecido. Isso significa que a célula pode se organizar a partir do tecido adiposo, do tecido intramuscular, às vezes também do músculo, isso mais raramente de um osso. Porém, as células que estão em volta dessa célula de que falamos não se transformam nessa etapa. Portanto, quando a célula começa a se mover pelos campos informativos do corpo, tecido base, sangue, estrutura muscular, sistema capilar, ela pode parar em qualquer lugar. Ao redor dela pode-se formar um endurecimento, porque estão prestes a ser chamadas células de descarga e células-fontes. As células de descarga são aquelas que permitem um endurecimento do tipo tumoral. As células-fonte são aquelas que permitem a desagregação do tecido. A estrutura da informação também muda a estrutura molecular das células circundantes. O núcleo da célula sã se desloca e também aí aparecem outros processos que vocês também devem saber que estão relacionados com as doenças do sangue. Porém, cada vez que acontecem processos neoplásicos, o sangue estará sujeito a mudanças, especialmente se tiver sido feita uma recessão. Para pilotar qualquer evento, deve-se transformar a informação que se encontra na intersecção com a informação das células normalizadas dentro da informação dos eventos intracelulares. Desta maneira, ocorre o processo de formação da norma dos macroeventos através dos microeventos. Fase 2. Agora, vamos falar de como regenerar a estrutura de um tecido que já foi removido. Quando se reconstrói uma estrutura tumoral que foi deformada por um tumor, é necessário saber que um dos elementos que aceleram a reconstrução é a estrutura de compensação dos órgãos. A estrutura informativa é a estrutura primária, pois a regeneração celular em cada parte do organismo deve ser pelo nível de compensação.
O organismo deve estar dentro dos cânones da informação, pelo menos durante o tratamento. A conexão neuronal vai desde o cérebro até a estrutura onde se encontra a forma matriz. Ela já foi organizada anteriormente. É necessário compreender uma das seguintes formas de pilotagem dos sinais e das células. Não estou dando material para sua compreensão. Estou dando material para entender. Em cada momento se deve entender algo novo, enquanto que a compreensão é o ponto final. A técnica de acesso à informação é tal que, em cada momento, há um método, enquanto compreender pode ser feito de maneiras diferentes, com critérios diferentes. É necessário ter um conhecimento inicial. A estrutura inicial pode ser desenvolvida por nós mesmos. Eu dou o seguinte sistema. Se uma pessoa tomou a decisão de morrer, então sempre terá que pensar em algo. Esta é a teoria e a prática do conhecimento. Em relação ao fato de que Jesus previu uma era de imortalidade, uma era de ressurreição da morte, surge uma pergunta sobre o contínuo espaço temporal dessa realidade. Onde, quando e em que forma criativa? Onde estão os arquivos de informação que temos que restaurar e em qual espaço? Tecnologicamente, a questão da ressurreição e da imortalidade do corpo físico está resolvida no nível de práticas concretas. Por exemplo, quando eu dou a vibração da palavra imortalidade ou ressurreição em uma gravação, as células de câncer se destroem. Isso significa que essas palavras são positivas e que por isso mesmo é necessário estudar tais processos. Mas quando as pessoas me procuram sem a estrutura do tecido, ausente em exames de raio-x, que depois reaparecem, este já é o processo de reconstrução do tecido, sua regeneração, e sem se aprofundar mais na estrutura da compreensão, fica evidente que é possível estender os resultados a todos os outros órgãos, sempre que a pessoa possa compreender isso. Quem é capaz de compreender isso, rapidamente resolverá o problema, com mais rapidez. A estrutura da reconstrução dos órgãos que foram extraídos, neste momento eu estou falando do nível, e não é necessariamente o nível da matriz. Vou explicar com o que isto está associado. Pode ser o nível do seu pensamento ou da compreensão de si mesmo. Quando se fala de algo que tem que ser reconstruído, existem certos critérios de resistência da consciência. Eles são determinados pelo fato de que existe uma esfera de informação muito poderosa. Depois que um órgão for extraído, a matéria já não pode se regenerar. Por que eu utilizo a matemática? Porque é difícil negar uma fórmula, é difícil desprezá-la. Ela pode ser escrita em um pedaço de papel e isso é tudo, está pronta. Mas no nível do pensamento, existem argumentos que dizem que isso é impossível para o homem. É um problema muito sério e que precisa ser considerado. Por exemplo, uma vez eu realizei um caso de aparição de uma matéria para publicação em um jornal. Eu materializei a matéria em um apartamento que eu não conhecia. Fizemos um informativo sobre o evento. Tudo foi registrado e autenticado com o selo do jornal, inclusive. Existe um elemento fundamental nesse caso. Não se deve traumatizar a percepção das testemunhas que observam uma materialização pela primeira vez. O experimento pode ser realizado quando todos estão concentrados na mesma direção, quando todos admitem o crescimento do tecido. Uma vez que foi aceito por todos os presentes, os dois elementos apareceram. Nesse ponto, nesse espaço, a matéria se revela e também pode ser funcionalmente inorgânica. Quando aparece uma estrutura que estava ausente no corpo humano, também pode ser funcional. Não existe nenhum problema lógico ou determinante no aparecer da matéria. Aqui, o problema é entrar na estrutura do tecido, no nível do seu funcionamento. Por exemplo, o infinito. Se alguém precisa de uma parte de um pulmão, em princípio, é possível projetar uma estrutura indestrutível. Tais feitos existem e eu sou profissional e trabalho de maneira prática. Ao restaurar uma forma de informação, mesmo que seja apenas no nível do pensamento, quando se tem informação sobre este feito, você deve ser capaz de transferir essa forma de informação para a realidade.
Aqui, a base é o elemento de acesso, o elemento da existência desse ponto de vista. Uma vez que se aceita esse ponto de vista, tudo mais se torna fácil. A reconstrução se realiza sobre a base desse gêmeo arquivado, mas o sujeito deve entender o que tem que fazer para que isso aconteça. Existem vários métodos e tecnologias. Eu estou oferecendo o que, fundamentalmente, na minha opinião, conecta muitos aspectos. Existem os eventos do futuro e eles têm uma sequência infinita. É uma forma de informação onde o evento contém um número infinito de futuros eventos. Esta é a informação do futuro, porque o passado está limitado pelo tempo dos seus eventos. Este é um critério social e psicológico demasiado complexo, enquanto o futuro, entretanto, não é claro. Esse elemento de incompreensibilidade é a base da ativação das estruturas celulares. Um evento do futuro é um elemento de densificação da informação do momento presente. Para poder criar um órgão, tecido ou um corpo inteiro, devemos pensar no sistema de ativação do contorno da consciência no elemento da percepção humana. O contorno da consciência é um conceito espaço-temporal. Eu traduzo os conceitos de imediato na terminologia específica para evitar escrevê-los no nível da geometria. Estes termos também podem ser compreendidos assim. Mais tarde, quando falarmos de como consolidar o tecido no nível da saúde absoluta, é necessário encontrar tais estruturas entre os eventos futuros e tais estruturas espaço-temporais que estamos criando agora. Poderíamos dizer que é possível obter um tecido são no próximo segundo, caso se abordasse corretamente o sistema de indestrutibilidade no mundo externo. Também se pode observar com uma tomografia computadorizada como um tecido tumoral desaparece durante o período das minhas sessões, e pode ser um processo bem breve. A questão é como fazer isso do modo que tenha sido alcançada a variante da normalização para que a estabilidade seja infinita em cada estrutura. Essa linha infinita de eventos futuros tem como uma de suas características a pressão sobre o presente. Eu a dividi intencionalmente em intervalos, como um esquema: futuro, passado e presente. A variante é esta: o eixo pressionante da gama infinita de eventos futuros é bastante pilotagem. A origem da estrutura informativa, ao ser medida, se encontra em um ponto entre as sobrancelhas. Em média, temos um segmento de 5 metros de comprimento saindo deste ponto, e todos temos, desde que nascemos. O comprimento deste segmento pode variar mais ou menos 2 milímetros. Esta linha de informação é pilotagem. Tecnologicamente, é necessário convertê-la em uma estrutura plana vertical, concentrando-se intensamente no dedo indicador da mão direita a partir das 10 da noite até as 10h17. Este é um sistema de concentração intensificada. Nos concentramos pela primeira vez e assim criamos um tipo de espaço duplicado. Assim que nos concentramos pela segunda vez, temos um sistema de duplicação. Desta maneira, foram obtidos 2 campos informativos que correspondem a uma mão. O primeiro é o que realmente existe. Então, vamos introduzir a informação do segundo e, ao mesmo tempo, criamos a matriz do segundo e começamos a criar o tecido. Essa é uma tecnologia para criar a matéria. Com esta tecnologia, o evento que se percebe como um raio que sai com uma amplitude de 1 ou 2 milímetros se projeta imediatamente no campo da matéria criada. Você precisa saber como transformar esse sistema plano de pilotagem na sua percepção do espaço. Pode caminhar, comer, olhar alguma coisa, e esta estrutura plana faz a restauração de forma permanente. Trata-se de criar tais estruturas informativas que estão constantemente restaurando os tecidos. Este é um dos elementos de pilotagem da visão espaço-temporal. Depois dessa noção, podemos evitar cair da montanha. Esse é o princípio da levitação, o nível do não morrer, queda, levitação. É um sistema de sobrevivência. Deveríamos nos esforçar para convertê-la em absoluto. Então, muitos processos ficam mais fáceis de entender.
Quando, em termos ideológicos, existe um desejo desta sobrevivência natural e regeneração dos tecidos, muitos outros processos são facilmente aceitos e compreendidos. A matemática é uma ciência que opera sequências infinitas, por isso os matemáticos estão mais próximos da realidade. Este material contém pensamentos, técnicas e práticas concretas, mas existe uma lei segundo a qual os pensamentos já são uma prática de pilotagem e mais ainda de algo físico. Só existe um objeto, há um problema e temos que resolvê-lo. Pensamentos de origem filosófica, assim como do tipo conceitual e tecnológico, devem ser utilizados para resolver o problema na sua totalidade.